Ok, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Emerson Fortes e a aula de hoje será sobre frações. Então, vamos aqui. Nas frações, eu tenho dois elementos que nós precisamos conhecer, tá? E esses elementos são o numerador, que nesse caso aqui eu vou chamar de 3, e o denominador, que eu vou chamar de 4. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o numerador. Tá? E o de baixo, o número que fica embaixo, vai ser o denominador. Denominador. Então, vamos ver como é que fica a representação dessa fração aqui, tá? Aqui, eu vou dividir esse desenho em 4 partes. Agora, por que isso? Porque é o denominador que vai dizer em quantas partes está sendo dividido, tá bom? Então, fica assim, ó. Dividir em 4 partes. E o numerador, ele vai dizer quantas partes eu vou tomar dessas 4 partes, tá bom? Então, fica assim, ó, dividir em 4 e agora eu vou pintar 3 partes. Bom, então aqui está representado a fração 3/4. Tudo bem? Ok. Então, isso aí é uma fração. Agora, nós temos alguns tipos de frações que é importante a gente conhecer também, tá? A primeira será essa daqui, ó. Uma fração própria. Então, tá aqui, ó. Tá bom? Uma fração própria. Quando que vai acontecer isso? Quando, então vou escrever aqui, ó. Quando o numerador é menor que o denominador. Tenho, por exemplo, essa fração aqui, ó, 2/5, ok? Então, nesse caso aqui, você pode reparar que o numerador, que é o 2, ele é menor do que o 5. Então, se eu fosse representar essa fração aqui, seria assim, ó. Então, eu tenho o denominador 5. Então, isso significa que eu vou ter que fazer 5 divisões aqui nessa figura, tá bom? Então, fica assim, ó. Uma divisão, 3, 4 e 5. Então, tá aqui, ó. Dividir em 5 partes. E dessas 5 partes, tá? Eu vou tomar 2 partes. Então, tá aqui, ó. Então, essa aqui é a fração que representa 2/5. Tudo bem até aí, pessoal? Então, beleza. Então, vamos nessa. Agora, eu tenho aqui outro tipo de fração que também é super importante da gente conhecer, tá? Que são as frações impróprias. Então, o que são as frações impróprias? Elas são aquelas frações cujo o numerador é maior do que o denominador. Então, vamos colocar aqui, ó. Quando o numerador é maior o denominador. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, olha só. Vamos colocar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó, 8/3, tá? Então, essa fração aí é uma fração imprópria. Você pode reparar que aqui eu tenho o 8, que é o numerador, ele é maior que o denominador, que é 3. Ok? Como é que eu faço para fazer essa representação? Da mesma forma, o denominador ele vai dizer em quantas partes está sendo dividido, né? E o numerador é as partes que eu estou tomando, ok?
Então, vamos fazer esse desenho aqui. Então, vai ficar da seguinte forma. Eu vou desenhar aqui e vou dividir em 3. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Eu vou dividir em 3 e vou começar a contar até chegar a 8. Certo? Então, olha só. Então, aqui, ó, dividi em 3 e pintei 3, porque eu tenho que pintar até chegar a 8. Sendo que essa divisão tem que ser de 3 em 3, tá bom? Então, ó, aqui eu já tenho essa fração aqui, ó, 3 sobre 3, não é isso? Porque eu dividi em 3 e pintei 3, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar mais um retângulo e dividir em 3. Então, vou desenhar mais esse daqui e vou dividir em 3 de novo, tá? Porque o denominador é 3, certo? Então, fica assim, ó. Dividido em 3. Agora, eu vou pegar e vou pintar 3 também, porque eu tenho que pintar até chegar a 8. Beleza, certinho. Mais uma vez, vou fazer mais um desenho, vou dividir em 3. Agora, vou dividir em 3, né? Igual eu fiz com os outros. E vou pintar. Só que, olha bem aqui. No primeiro aqui, eu pintei 3. No segundo, eu pintei 3. No terceiro, eu só tenho que pintar 2, porque eu tenho que chegar a 8, lembra? Então, ó, pintando 2 aqui, ó. Agora, dá uma boa olhada aqui. Eu tenho aqui uma fração também de 3 sobre 3, não é isso? E aqui embaixo, eu tenho uma fração de 2 terços. Agora, como que eu chego aqui nesses 8 terços aqui? Como que eu chego aqui, tá? Se eu somar tudo isso, vai ter que dar aquele valor. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ser 3 sobre 3, somando com 3 sobre 3, mais aqui 2 sobre 3. Tá bom? Olha só, fica tranquilo. Lá na frente, eu vou explicar que quando eu vou somar frações, quando os denominadores são iguais, basta você repetir o denominador, tá? Como aqui é tudo 3, então eu vou repetir ele aqui, ó. E vou somar os numeradores, ó. 3 mais 3 é 6. 6 mais 2 é 8. Então, era exatamente isso, tá? O nosso próximo caso é ainda com relação a essas frações impróprias. Por quê? É das frações impróprias que vai surgir os números mistos. Números mistos. Então, dá uma olhada aqui nesse exemplo aqui. Nós temos aqui, ó, 7 terços. Então, isso aqui é uma fração imprópria, tá bom? Porque é a partir da fração imprópria que eu vou determinar um número misto. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu vou pegar e vou dividir 7 por 3, ok? Agora, dá uma olhada aqui, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Aqui eu tenho 7 terços, guarda isso. E aqui eu vou pegar 7 dividido por 3, vai dar 2 e sobra 1. Esse 2 aqui que sobrou é a parte inteira, tá? E esse 1 aqui é o que sobrou. Então, olha bem, eu tinha 7 terços. Quantos terços sobrou? Sobrou 1 terço. Então, é exatamente isso que nós vamos colocar aqui, ó. Tá? Eu tinha 7 terços. E aí, quando eu fiz a divisão, deu 2 inteiros. E sobrou quanto? Sobrou 1 terço. Ficou claro isso daí? Então, legal. Vamos fazer outro exemplo para ficar mais tranquilo.
Nesse segundo exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 18 sobre 4. E aí vai ficar assim, ó. Eu vou dividir, tá? Vou dividir aqui, ó, 18 dividido por 4. Então, 18 dividido por 4 vai dar 4. E 4 vezes 4 é 16, sobra 2. Então, olha isso aí. Eu tinha 18 quartos, não é isso? Quando eu dividi, eu obtive aqui 4 inteiros. E quantos quartos sobrou? 2. Então, aqui, ó, 2 quartos. Tudo bem? Tranquilo, né? A próxima fração que a gente vai ver são as frações aparentes. Então, vou colocar aqui, ó, frações aparentes. Então, o que é uma fração aparente? Uma fração aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador. Então tá aí, ó, tá? Então, sendo assim, a gente pode escrever esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, 16 sobre 4. É uma fração aparente, né? Porque o numerador é múltiplo do denominador. Porque se você pegar aqui, ó, 4, 8, 12 e 16, tá? 16, tá vendo aqui? Então, você pode perceber que o numerador, que é 16, é múltiplo do denominador. Ficou certo aí? Então, beleza. Vamos ver aqui um outro exemplo aqui. Eu tenho 24 sobre 6. Então, você pode reparar que o 24 ele é múltiplo de 6. Porque se eu pular de 6 em 6, olha. 6, 12, 18 e 24. Ok? Então, tá aí, ó. 24 aqui. Na verdade, pessoal, toda fração, tá? Então, guarda isso, ó. Toda fração aparente, na verdade, ela é um número inteiro. Porque sempre vai dar para dividir. Porque essa fração aqui, ela é nada mais, nada menos, tá? Essa fração aqui, ó, ela é nada mais, nada menos do que o número 4, sendo escrito em forma de fração. E essa outra aqui, tá? Coincidentemente, tá? Também é o número 4. Ok? Então, vamos ver aqui mais um exemplo, só para a gente fechar esse raciocínio aqui. Olha, 18 sobre 6. 18 sobre 6, se você dividir, vai dar exatamente quem? Vai dar exatamente 3, tá bom? Então é isso, ó. Então, para você determinar se é uma fração aparente ou não, se der para você dividir o numerador pelo denominador, então isso é uma fração aparente. Ficou claro isso daí? Então, beleza. O nosso próximo exemplo vai ser frações equivalentes. Frações equivalentes. Beleza. Então, olha só. Eu tenho aqui essa fração aqui, ó, 1 sobre 2. Ok? Então, vamos fazer aqui o desenho dessa fração aí, 1 sobre 2, tá? Então, vai ficar assim.
E aí eu vou dividir em duas partes. Ok? Se eu dividir em duas partes, e agora eu vou pintar uma. Não foi assim que a gente aprendeu? Então tá aí, ó. Então você percebeu que eu pintei exatamente a metade da figura? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e escrever essa fração aqui, ó, 2/4. E vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer o desenho dela aqui, tá? Vou pintar duas partes, não é isso? Mas eu tenho que dividir essa figura em 4, certo? Então vamos aqui, pintando duas partes. Olha o que eu tenho aqui. O que você percebeu aí? Aparentemente, né? Os valores são diferentes, aqui é 1/2 e aqui é 2/4. Mas na hora de representar, você pode perceber que aqui no primeiro caso, eu pintei a metade da figura. E no segundo caso também pintei a metade também da figura. Essa aqui é a fração equivalente a 1/2. Vamos prosseguir aqui. Essa fração aqui, ó, 4/8. Vamos ver como é que vai ficar. Então eu vou desenhar um retângulo. Então beleza, agora vamos pintar 4 partes. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, da mesma forma que as duas anteriores. Eu acabei pintando a metade da figura. Ficou certo aí? Então, beleza.